Deus tem muitas maneiras diferentes de nos despertar, de chamar a nossa atenção, de mostrar o seu plano para a nossa vida. E às vezes, quando nós começamos a viver estas maneiras do despertamento de Deus, a gente fica meio aturdido e começa às vezes até a se questionar se realmente esse processo é um processo que vem da parte de Deus. Porque a gente se sente às vezes no meio de um deserto. Não sei se você já se sentiu no meio de um deserto. Parece que as nossas vidas estão ficando secas no meio das lutas, dos problemas, das aflições, das decepções, das enfermidades, das circunstâncias que nos parecem tão agressivas, e de repente há momentos na vida, há circunstâncias, há tempos que vivemos que tem jeito de deserto, tem gosto de deserto, tem aparência de deserto, e a gente se sente às vezes até solitário no meio desse deserto. Tem hora que nós precisamos, nesse meio de deserto, de entender ou receber de Deus respostas, orientações. Mas quando a gente começa a estudar o que são os desertos na palavra de Deus, e a gente começa a olhar quando e como estes desertos foram vivenciados e usados na palavra de Deus para abençoar tantas vezes, a gente vai ter uma outra visão do deserto. Eu não sei se você já teve o trabalho de abrir a Bíblia e de ver quantas vezes essa palavra aparece, deserto, em que circunstâncias ela aparece e como Deus vai trabalhando estas circunstâncias de deserto para transformar até em bênção na nossa vida. Nesta noite eu queria pensar justamente nos desertos, não somente os desertos que vivemos, circunstâncias que parecem deserto, mas também olhar para a palavra de Deus e enxergar como Deus usa estes desertos para serem eles também bênção no nosso viver. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1 deste Evangelho, e nós vamos ler os versículos 12 e 13 da palavra de Deus. Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. Eu vou convidar os irmãos a se colocarem em pé e nós vamos meditar nesses dois versículos da palavra de Deus. Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. Está escrito assim na palavra do Senhor: imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto, e esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava entre as feras, e os anjos o serviam. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós queremos aprender, Senhor, na Tua palavra. Aprender com esse texto que lemos e aprender, Senhor, com outros textos que vamos estudar nesta noite. Mas queremos, Senhor, Te pedir que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor. Que cada pessoa aqui possa estar escondida atrás da cruz de Jesus. Que haja toda a liberdade, Senhor, para o Senhor nos falar, para o Senhor tocar o nosso coração, para que sejamos de fato vivificados pela Tua presença aqui entre nós. E, Senhor, aquelas pessoas que estão vivendo hoje esse sentimento de deserto, eu quero Te pedir, Senhor, que Tu as abençoes nesta hora. Que eles possam, Senhor, ter uma outra visão, uma outra maneira de encarar, Senhor, as circunstâncias que estão vivendo. E que a Tua graça, a Tua consolação, o Teu amor estejam trabalhando nas nossas vidas. Mas que seja esta também, Senhor, uma hora de alerta, uma hora, Senhor, de olhos abertos, de coração aberto, para entender o Teu propósito para as nossas vidas. No precioso nome de Jesus oramos e Te pedimos estas coisas. Amém, Senhor.
Os irmãos podem se assentar. Eu creio que uma das coisas gritantes desse pequenino texto que nós lemos, que nem sempre nós gostamos de perceber, é que a experiência do deserto para com Jesus foi permitida, e eu diria até mais, a Bíblia usa uma palavra mais forte, foi impelida pelo Espírito Santo de Deus. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia vai dizer que Jesus foi para o deserto, e Mateus vai nos explicar melhor, e Lucas vai nos explicar melhor o que significou aquele deserto. Aquela peça que tivemos ontem aqui, aquela cantata vai nos ajudar, e você talvez possa estar lembrando o que foi o deserto. Aquela tentação, aquela luta, aquela provação no ministério e na vida de Jesus. Mas aquilo não aconteceu por acaso. Aquilo não foi um acidente da história. Deus tinha um plano e um propósito até para o deserto. E a Bíblia vai nos dizer claramente em todos os textos que foi o Espírito Santo de Deus que impeliu Jesus para o deserto. E é interessante perceber as circunstâncias em que Jesus foi impelido para o deserto. Nós vamos ler no versículos 7 e 8 que João Batista estava pregando a palavra de Deus e preparando o caminho para o Senhor Jesus. E ele vai anunciando e vai dizendo coisas tão especiais. Diz o versículo 7, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de inclinando-me desatar a correia das alparcas. Eu vos batizei em água, ele porém vos batizará no Espírito Santo. E João Batista estava pregando a respeito de Jesus e preparando o caminho, e no meio destes sermões a respeito de Jesus Cristo, e então o Senhor confirma e inicia o ministério de Jesus no batismo. Versículo 9, 10 e 11 vão dizer assim: e aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão, e logo quando saía da água, viu os céus se abrirem e o Espírito qual pomba descer sobre ele, e ouviu-se dos céus esta voz: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E assim começa a obra do Senhor Jesus. Mas o Espírito, esse mesmo Espírito que desceu em forma de pomba, impele Jesus para o deserto. Nesta hora, eu poderia pensar: bom, Jesus, você está com tudo, não é? Agora manda aí o seu ministério, começa de vez. Mas a Bíblia nos diz que o plano de Deus para Jesus naquele instante era o deserto. Você já percebeu como nós temos a tendência de enxergar todos os desertos que vivemos como se eles estivessem completamente divorciados da vontade de Deus? Às vezes a gente passa por uma luta, por uma provação, por uma enfermidade, por um momento de angústia, por uma situação de crise, e nós dizemos: não, isso tudo é culpa de Satanás. E inclusive existe uma doutrina que corre pelos arraiais evangélicos em que Deus não participa em nada de nenhuma luta, de nenhum sofrimento do Filho de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai nos ensinar que Deus tem planos para os desertos da nossa existência. Não é assim que Deus trabalha. O que a Bíblia está nos ensinando é que muitos dos desertos que nós vivemos na nossa vida, Deus permite. E alguns Deus impele-nos para lá. Sabe por quê, meus queridos? Porque se Jesus não tivesse passado pelo deserto, provavelmente Ele não passaria pela cruz.
E quando nós não aprendemos aqueles princípios básicos do cristianismo que tem tanto a ver com a cruz, a gente não pode entender o Cristo da cruz. Jesus disse aos seus discípulos que se alguém quisesse vir após ele e segui-lo, deveria negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e depois segui-lo. Sabe o que a palavra de Deus está tentando nos ensinar? É que em qualquer circunstância, no meio de qualquer luta, no meio de qualquer problema, o Senhor continua Rei deste universo, e Ele tem todo o controle, e se nós somos servos dele, nós confiamos nesse Senhor em qualquer momento da nossa vida. Quando a gente vai lendo a história, meus irmãos, nós vamos descobrir um tipo de cristianismo um pouco diferente daquilo que às vezes nós enxergamos. Nós vamos encontrar homens e mulheres que no primeiro século podiam entrar dentro de um coliseu, dentro de um ginásio, e podiam enxergar as feras, e sabiam que iam morrer, mas entravam cantando e louvando o nome do Senhor, porque eles não estavam preocupados com outra coisa, a não ser com o Senhor da sua vida. E mesmo que ali fosse um deserto, eles continuavam firmados no Senhor, que havia salvado, selado, abençoado, sustentado. Quando aqueles 4 foram lançados na fornalha, o rei lhes perguntou: você imagina que o seu Deus vai arrancá-los daí? Os amigos de Daniel. E eles responderam: nosso Deus pode fazer isso, mas se Ele não quiser, não faz mal, nós iremos para a fornalha, mas não dobraremos o nosso joelho para adorar a ninguém mais. Como nós gostamos de tirar a cruz da vida cristã, e como nós gostamos de colocar a cruz em outro lugar, e como a gente às vezes não pode compreender que Deus usa até as cruzes que vivemos para o louvor da sua glória e para abençoar a nossa vida. Por que Deus permite desertos? Por que Deus permite na minha vida desertos? Por que Deus permite desertos na sua vida? E a palavra de Deus vai nos ajudar a entender isso. Se você passear pela Bíblia, lá em Deuteronômio capítulo 8, o Senhor, derramando do seu Espírito Santo sobre Moisés, vai dizer ao seu povo por que Ele permitiu 40 anos de deserto para aquela nação. Porque justamente naquela caminhada no deserto, Deus estava ensinando aquele povo a depender de Deus. E meus irmãos, é no deserto que o povo de Deus aprende a confiar no Senhor e a depender dEle. É lá no deserto, é no momento da hora difícil, no momento em que precisamos dar passos, escolher caminhos, onde não sabemos onde está o refrigério, onde está a água, é que nós precisamos ouvir com muita certeza qual é o caminho que Deus tem para nós. E nós vamos aprender a depender de Deus, e vamos nos humilhar diante do Senhor, e vamos dizer: Senhor, mostra-nos o teu caminho, mostra-nos o teu projeto. E Deus, quando tirou aquela nação do Egito, peregrinou com eles 40 anos no deserto, não por um acidente, mas porque Deus tinha um propósito para o deserto na vida de Israel. Eles precisavam conhecer o seu Deus e aprender a depender dEle. O deserto geralmente, meus queridos irmãos, e foi assim para Israel, e tem sido assim na minha vida, e talvez seja assim na sua vida, é o lugar em que Deus trabalha conosco o arrependimento e a renúncia. Leia em casa Deuteronômio 8, e você vai ver Deus dizendo o porquê do deserto a Israel. E quando a gente começa a perceber esses aspectos dos desertos na palavra de Deus, a gente vai descobrir que os homens de Deus, os grandes homens de Deus, puderam passar e tiveram desertos na sua vida. Moisés teve o seu deserto, Paulo teve o seu deserto, aquele tempo em que ele ficou se preparando,
em que ele nem sabia qual era o ministério, mas estava ali recebendo de Deus instrução. E não foi pouco tempo, foram anos. Nós vamos ler aqui o próprio João Batista, Lucas 1,80, vai nos dizer que ele permaneceu no deserto até o início do seu ministério. Ele também teve o seu deserto, era o tempo em que Deus preparava. Porque é justamente no deserto, meus irmãos, é justamente naqueles momentos de luta, de aflição, de angústia, é que o povo de Deus entende e compreende o pacto que tem com o seu Deus. E quando Israel chega diante da terra prometida, antes de adentrar, Moisés chama toda aquela nação em Deuteronômio 29 e vai lembrá-los o primeiro pacto que foi feito em Êxodo 20 e vai dizer a eles: agora vocês vão entrar nesta terra prometida, mas lembrem-se do pacto que foi firmado no deserto e entrem na bonança, guardando no coração as palavras e os compromissos firmados no deserto. Você já passou pelo deserto? Talvez você esteja passando pelo deserto. E de repente a gente vai descobrir uma coisa tão incrível. Como o povo de Deus ora no deserto. Como o povo de Deus chora no deserto. Como o povo de Deus lembra as promessas do Senhor e como o povo de Deus faz pactos com o seu Deus no deserto. Deus tem planos para o deserto. Existem lutas, existem problemas, existem aflições, existem vitórias que Deus quer nos dar. Mas esse Deus todo soberano é aquele que faz da luta uma bênção, da angústia algo que pode ter sabor doce, porque Ele quer transformar dia a dia a nossa própria vida. Meus irmãos, é lá no deserto, no meio das angústias, é que nós descobrimos o que é graça de Deus. Há uma oração no livro de Neemias, no capítulo 9, no versículo 19, que me impressiona. Naquele momento, quando as muralhas de Jerusalém no chão, as notícias foram colocadas, era necessário reconstruir tudo outra vez, era necessário colocar tudo em ordem, era necessário de pôr todas as coisas no seu devido lugar, mas era necessário também restaurar espiritualmente aquele povo e não somente as muralhas. E no capítulo 9, essa era a preocupação de Neemias, não eram mais apenas as muralhas físicas, mas eram os problemas, as lutas, as necessidades espirituais daquele povo, e ele então faz uma oração de confissão. Mas quando ele lembra do deserto, meus irmãos, ele lembra da graça. E Neemias 9:19 vai dizer mais ou menos assim: e nós pecamos no deserto. Mas o maná não deixou de cair, e a água não deixou de brotar da rocha, e as nossas roupas assim mesmo não envelheceram, as nossas sandálias não se estragaram, e os nossos pés não se incharam. E Neemias estava dizendo: nós pecamos no deserto, mas mesmo assim a tua graça não nos faltou. Tem alguém aqui perfeito? Tem alguém aqui que não tenha erros e defeitos e pecados? Tem alguém que vivendo o deserto da sua vida não possa perceber suas necessidades mais profundas para com Deus? Mas é justamente no deserto que descobrimos o que é graça. Um Deus que investe amor em quem não merece amor.
Um Deus que investe poder, salvação, proteção, sustento para quem não tem dignidade. Para mim, para você. Mas é lá no deserto que descobrimos o que é graça. E que coisa incrível, meus irmãos, é porque é lá dentro do deserto, no meio da luta, da angústia, do problema, sem ter nenhum merecimento, entendendo o pacto de Deus e firmando o pacto com Deus, tentando servi-lo, mesmo sabendo de todos os nossos defeitos, que enxergamos os milagres de Deus acontecendo. Em Mateus 15, versículo 33, há uma expressão interessante. Jesus conduz a multidão o acompanha até o deserto, e ele prega a palavra, e vai chegando a noite no deserto, e de repente o Senhor diz: olha, eu não vou despedir nesse deserto esta multidão, eles estão famintos, nós vamos alimentá-los. E os discípulos vão dizendo assim a Jesus: Jesus, como é que vamos achar pão no deserto para esta multidão? E Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixinhos. É lá no deserto que nós vemos os milagres de Deus. E sabe o que eu aprendo com Jesus no deserto e a multidão e os pães e os peixinhos? É que no deserto que nós aprendemos a oferecer a Deus o que nós temos. E é no deserto que descobrimos que Deus usa o que temos e nos dá aquilo que não temos. Mas Ele nos farta no deserto. Você está no deserto? Vai com o que você tem diante do Senhor e diz: Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui o meu ser, eis aquilo que eu sou, eis aquilo que eu tenho, eis aquilo que eu posso, mas esses são os meus limites, Deus. E sabe o que você vai ver? Deus vai usar o que você tem, mas vai dar o que você não tem. Mas você não vai sair da presença de Deus com fome, com sede, perdido ou desorientado. É lá no deserto que a gente aprende essas coisas. A grande verdade, meus irmãos, é que Deus tem um plano, mesmo para o deserto da nossa vida. Você pode não crer nisso, talvez você esteja vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida, e a grande tentação é dizer: mas o que é que Deus pode ter com este assunto que eu estou vivendo? Mas eu quero dizer para você que Deus quer transformar em bênção o deserto. E é por isso que a palavra de Deus em Romanos 8:28 vai dizer assim: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Todas as coisas contribuem para o bem, até o deserto. Mesmo o deserto. Será que você pode crer que o deserto que você está vivendo hoje na sua vida, Deus pode transformar em bênção para você? Será que você pode crer que Deus tem um plano e um propósito, e mesmo que esta seja a maior de todas as desgraças, e mesmo que esta seja a maior de todas as confusões, e mesmo que esta seja a maior de esse seja o maior de todos os pesos que você carrega, Deus mesmo na sua soberania tem o controle de tudo, e você vai a Ele com o que você tem, e coloca diante do Senhor. E às vezes, meus irmãos, aquilo que nós temos é tanto peso, é tanta angústia, é tanta depressão, é tanta raiva, é tanto desespero, que a gente olha para a gente mesmo e diz assim: isso aqui é lixo. Mas Deus pega esse lixo, arranca de dentro do nosso coração, e Ele nos dá o que nós não temos: graça, poder, misericórdia, paz, que vem dEle. Você acredita?
que o Senhor pode fazer isso na sua vida? Deus usa os desertos. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto que lemos em Marcos, a primeira foi que o Espírito do Senhor impeliu Jesus para o deserto. Essa foi a primeira. Deus tinha um plano na vida de Jesus para o deserto, assim como Ele tem para você. Mas a segunda coisa que eu aprendo nesse texto que lemos em Marcos é que o deserto tem duração certa. Ah, como é tão gostoso saber disso. A palavra de Deus vai nos dizer assim: imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto e esteve no deserto 40 dias. Não foi isso? Essa é uma das coisas preciosas deste Deus Todo-Poderoso, desse Senhor dos céus e da terra. O deserto não é para ser vivido uma vida inteira. Deus mesmo coloca os limites dos desertos que vivemos. Deus mesmo limita todas as circunstâncias opressivas que nos cercam. O que Ele está dizendo é que não somente Ele usa para abençoar, Ele transforma, mas que Ele tem o controle. Ele nunca vai perder o controle. Ele tem as chaves. É Ele quem abrevia o tempo do nosso deserto. Para o povo de Israel havia tempo determinado, 40 anos. Para Jesus, 40 dias. E para nós, qual é a promessa que nós temos? 1 Coríntios 10, versículo 13 vai nos dizer assim: não sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também um meio de saída, para que possais suportar. Sabe o que a palavra está dizendo? Esse Deus que transforma em bênção até o deserto, que usa os desertos, é aquele que tem o controle, é aquele que tem as chaves, é aquele que determina o tempo, é aquele que abrevia as coisas, é aquele que conhece o nosso coração e os nossos limites, e Ele não permite que eles passem disso. Há um tempo certo para cada deserto, e Deus controla essas coisas. Uma das coisas que mais me impressionam na Bíblia é que quando a palavra de Deus nos fala daquela época final, quando haverá uma grande tribulação na terra, a Bíblia vai deixar bem claro que aqueles dias de grande tribulação na terra serão abreviados por causa dos santos. E o que eu quero dizer para você, meu irmão, é que Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua luta, e Deus está usando esse deserto, mesmo que seja angustiante, para abençoar você. E você vai poder enxergar a mão de Deus, o poder de Deus. Você vai poder enxergar o maná de Deus, você vai poder enxergar a água de Deus, você vai poder enxergar todas aquelas coisas que estão lhe dando suporte no meio do deserto. Mas esse Deus também enxerga o seu coração, enxerga as suas lágrimas, Ele enxerga a sua luta, Ele enxerga quando você diz: Senhor, abrevia esse tempo de angústia. Ele ama tanto você, que no tempo certo, Ele abrevia, Ele coloca a mão, para que os propósitos não sejam quebrados, mas para que você não derrame uma lágrima desnecessária. Uma vez preguei aqui um sermão que dizia que nenhum pai permite que o seu filho chore uma lágrima desnecessária, e Deus também não nos permite chorar uma lágrima que seja desnecessária. No tempo certo, a mão de Deus vem, e vem a bonança de Deus,
e enxergamos o descanso de Deus. E é por isso que o Senhor mesmo nos chama para levantarmos a cabeça, mesmo no meio do deserto. É por isso que o Senhor Jesus toca o nosso coração, para que as marcas de bênção que Ele está pondo fiquem mais visíveis, para que os seus propósitos sejam tão claros e nós estejamos integrados a eles, para que o seu povo possa aguardar o tempo de Deus na sua vida. Graça de Deus é respondida com fé. E é no deserto que a gente aprende a viver a fé. Senhor, eu não vejo a plantação, mas eu espero o maná agora de manhã. E espero o tempo, Senhor, em que eu possa plantar. Quando o maná cessou, ele cessou quando o povo de Deus chegou ao cume de uma colina e enxergou todas as provisões e pôde arrecadar todas aquelas provisões. E quando eles estavam fartos de todas aquelas provisões, diz a Bíblia, o maná cessou. Nem um minuto antes, nem um minuto depois, eles já haviam deixado o deserto, mas só quando eles tinham todas as provisões nas mãos, o maná cessou. Esse é o Deus que atua conosco, esse é o Senhor Jesus, que no tempo devido, na hora certa, Ele já limitou todas as coisas, Ele abre as portas que estão fechadas, porque os seus propósitos foram concretizados, e a sua bênção já foi recebida, e o pacto já foi firmado, e nós podemos entender a bênção do deserto. A última coisa que esse texto me ensina, e isso também às vezes é difícil da gente entender quando está passando pelo deserto da vida. Diz assim a palavra de Deus no versículo 13: e esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás. E estava entre as feras, e os anjos o serviam. 40 dias, Deus limitou o tempo. Mas lá o que havia no deserto? Satanás tentando, perturbando. Existiam perigos, as feras, mas também estavam ali os anjos do Senhor que serviam a Jesus. Literalmente, o que Marcos quer nos dizer é que no deserto existem animais perigosos. Satanás estava ali com a sua tentação espiritual, mas Jesus também corria perigo físico. E às vezes na nossa vida é assim. Nós sofremos lutas que são espirituais, mas às vezes estamos vivendo problemas que são angustiosos, não somente para o nosso espírito, mas que colocam em risco a nossa saúde, o nosso bem-estar, o bem-estar de todos os nossos queridos. E às vezes nós só enxergamos estas coisas, meus irmãos. Satanás e as feras. E a gente chora o deserto, mas se esquece que naquele mesmo deserto, Deus colocou dos seus anjos para nos servir. Às vezes a grande tentação que nós temos passando pelo deserto da vida, meus irmãos, é nos sentirmos sozinhos. Já se sentiu assim? Abandonado, largado. E às vezes, meus irmãos, e às vezes a gente vai ver isso na Bíblia, os salmistas vão perguntando, e nós vamos perguntando, onde está Deus? O Salmo 42, porque estás abatido, ó minha alma? E de repente ele vai dizer, mas onde é que está o teu Deus? E às vezes a gente vai se sentindo aquela solidão,
A gente vai sentindo o medo das feras. A gente vai sentindo o açoite do maligno querendo nos pressionar, derrubar a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. E não foram abertos ainda os nossos olhos para enxergar os anjos do Senhor. Eu nunca me esqueço da experiência de Eliseu. Eliseu foi cercado pelos soldados que queriam prendê-lo e matá-lo, porque Deus revelava a Eliseu cada passo do exército inimigo. E o companheiro de Eliseu, o empregado, dizia assim: vamos embora, vamos fugir, eles vão nos prender, eles vão nos matar, não existe ninguém que nos proteja, nada. Vamos embora, eles estão chegando, o senhor não saiu daqui ainda, eu vou sair correndo. E Eliseu faz uma oração: Senhor, abra os olhos deste empregado. Os irmãos conhecem a história que está na Bíblia? E de repente aquele empregado enxergou os anjos do Senhor que ali estavam, para proteger, para guardar, para servir, para, ouvindo o comando de Deus, abençoar. Meus irmãos, Deus tem um plano no deserto, Deus tem um tempo para o deserto, mas o Senhor nunca nos abandona no deserto. E é ali no deserto, meus irmãos, que Deus manifesta a sua glória, o seu poder, o seu amor para conosco. E apesar das feras, e apesar do próprio maligno, nós vamos sentir a potente mão de Deus que nos sustenta. A gente vai aprendendo que o deserto, nestas horas, é lugar de oração. Marcos 1,35 diz que Jesus ia para o deserto para orar, mas é também lugar de reflexão, onde nós vamos aprender do Senhor, vamos aprender a confiar no Senhor, vamos aprender a depender do Senhor, vamos aprender a enxergar com os olhos espirituais da nossa vida as lutas que vivemos e a descansar nas mãos do Senhor. No deserto, não adianta cavar. No deserto, não adianta plantar. No deserto, não adianta lutar com as nossas próprias mãos. No deserto, a gente sente toda a nossa impotência. Mas no deserto adianta descansar nas mãos do Senhor e aprender um novo jeito de viver. Às vezes nós estamos tão empolgados com a vida, e tão empolgados às vezes até com as coisas de Deus em nossa vida, que nós precisamos parar no deserto e reaprender as coisas do Senhor no nosso coração. Jesus mandou os seus discípulos a pregar, e eles foram, 70 deles, de aldeia em aldeia, e Deus os usou e fez maravilhas. Marcos 6 vai nos contar essa história. E quando eles chegaram, meus irmãos, eles chegaram vibrando. Os espíritos malignos ouviram as nossas palavras e se submeteram diante das ordens que demos no nome do Senhor. Pudemos ver estes e aqueles sinais, e eles estavam vibrando. Mas no versículo 31, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus levou os seus discípulos para o deserto, para que pudessem avaliar todas essas coisas e pudessem reaprender todas as coisas,
Porque o princípio que Deus quer nos ensinar no deserto ou na terra prometida é depender dEle, dia após dia. É confiar nele, dia após dia. É experimentar da sua graça, dia após dia. É responder com fé cada apelo, cada determinação, cada ordem do Senhor de todas as coisas, mesmo que seja no deserto. O que é que você está vivendo? Ah, pastor, eu estou vivendo o meu deserto. Ah, pastor, eu estou vivendo um momento que o senhor nem pode imaginar. Se o senhor soubesse o que está acontecendo com a minha vida hoje, o senhor nem pregaria essa mensagem. Eu diria para você, não. Deus sabe o que passa no seu coração. E foi por isso que Ele mandou pregar esta mensagem. Porque Ele viu lá dentro do seu coração um deserto. E aí dentro do seu coração Ele quer promover a restauração que você precisa. Ele está dizendo para você que Ele tem um propósito em todas as coisas. Confie nesse propósito. Ele está dizendo para você que há um tempo determinado para todas essas coisas. É hora de pedir, Senhor, abrevia esse tempo. Ele está dizendo para você que mesmo que você esteja enxergando Satanás e as feras, Ele não deixou você sozinho nesse lugar, no deserto da sua vida. E Ele mesmo está aí com você. E Ele quer restaurar coisas que estejam quebradas. E Ele quer religar coisas, cordas que estejam quebradas, destruídas, esgarças. Mas Ele quer manifestar o amor e a graça para você. Está vivendo o deserto? Então aprende a olhar para cima. Você pode estar vivendo um problema que você se sinta como numa ilha, cercada de angústia de todos os lados. E você diz, não tem saída para mim. Já olhei para a direita, já olhei para a esquerda, já olhei olha para trás, já olhei para frente, já olhei para o norte, já olhei para o sul, já olhei para todos os lados, pastor. Então eu vou dizer para você, tem uma saída. Olha para cima. Olha para o Senhor, que no deserto também nos sustenta. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar a Deus agora. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de todos. Ele quer ajudar você. E talvez você esteja vivendo o maior de todos os desertos da sua vida. Então é hora de oração e clamar a Deus. Comece perguntando, olha, Senhor, quais são os pactos que o Senhor quer que eu firme consigo? Eu sei que há alguma coisa que o Senhor quer me mostrar, quer me ensinar. Eu confesso que eu não compreendo muito bem. Mas sei que o Senhor tem um plano para o deserto. Se o Senhor tem o controle de tudo, então me ensina, Senhor, eu não sei. Mas me ajuda. Eu não sei, Senhor. Qual é o próximo passo? Fala para Deus da sua necessidade. Mas reconhece a graça dele na tua vida. E responde com fé, dizendo, Senhor, eu quero aprender a viver nesse deserto em que eu estou, segundo a tua vontade. Se for para lutar, Senhor, vou lutar. Se for para calar, vou calar. Se for para caminhar, vou caminhar, mas o Senhor vai me comandar. É Ele que pode responder essa oração. Alguém aqui em quem o Espírito Santo está falando no deserto da vida e hoje quer firmar um pacto com Jesus, dizendo, olha Jesus, eu quero caminhar nesse deserto, mas quero aprender, Senhor, a caminhar só contigo nesse deserto, e quero fazer do Senhor o Rei da minha vida, mesmo no deserto. Eu quero aprender a orar no deserto. Eu quero aprender a enxergar as coisas que são do Teu Espírito no meio desse deserto. Eu quero ver a Tua glória no meio desse deserto, Senhor. Começa na minha vida. Há alguém aqui, o Espírito Santo está falando, eu quero orar por você agora. Especialmente por você.
Por isso eu vou convidar você, olha, levanta do seu lugar agora. Se Jesus está falando com você e você está se sentindo nesse deserto, e hoje você quer firmar mesmo no deserto um pacto com o Senhor, para que Ele caminhe com você dia a dia nesse deserto. Então levanta do seu lugar, vem aqui à frente e diga: pastor, ore junto comigo, eu quero firmar esse pacto com Jesus, eu preciso de Jesus no meu deserto, eu preciso que Ele abrevie o tempo, eu preciso que Ele me ensine a viver, eu preciso enxergar os anjos que eu não estou vendo, Senhor, mas eu preciso da Tua graça na minha vida. Há alguém mais que Jesus está chamando? Vem agora, em nome de Jesus, mas venha mesmo, pode levantar-se do seu lugar, sem nenhum acanhamento, sem nenhum temor, porque estamos na presença do Senhor. Você não vem aqui porque há um pastor, mas porque Jesus está falando com você, e nós queremos firmar esse compromisso com Jesus. Há mais alguém a quem o Espírito Santo está falando? Pode vir agora, pode levantar-se do seu lugar, em nome do Senhor Jesus, e vem, olha, Senhor, quero firmar pactos contigo agora. Estou no meio do deserto, mas quero aprender, Senhor, a caminhar contigo aqui. Eu queria pedir que alguns irmãos da igreja viessem adotar esses irmãos em oração aqui, enquanto nós estamos conversando aqui com o povo de Deus. Algumas senhoras que pudessem estar aqui, alguns jovens que pudessem estar aqui. Eu vou dizer: olha, você é seu companheiro de oração, vou estar orando junto com você agora. E pode já começar a orar aqui. Mas eu sinto que o Espírito de Deus está falando com outras pessoas, e é hora de entrega. O que Deus quer ensinar nesse deserto? Qual é a luta que está havendo aí dentro do teu coração? Luta de entrega. Luta realmente de entrega. Deus está falando alguma coisa. Olha, entrega esse peso para mim. Entrega essa angústia para mim. E descansa. Entrega esse pecado para mim. Deus está falando isso com você? Então vem agora: Senhor, estou entregando. Olha, Senhor Jesus, não vou ficar no deserto só por causa disso. Já aprendi. Estou aqui, Senhor. E quero que o Senhor me mostre a Tua graça na minha vida. Jesus está falando com você? Vem já, em nome de Jesus. Pode levantar agora, venha. O Senhor está falando, venha. Olha, Senhor Jesus, estou entregando. Estou colocando no Teu altar agora. Tu estás tocando o meu coração, já não é de hoje. E eu entendo o Teu toque. E eu me coloco agora no Teu altar. Há mais alguém aqui, o Espírito Santo está falando? Venha, em nome de Jesus. Coloca os pesos. Coloca no altar de Deus. Nós vamos cantar a primeira estrofe do hino 262. O povo de Deus vai cantar, e eu preciso de 2 jovens aqui, que pudessem orar com esses jovens que chegaram aqui. 2 moços, venham agora, em nome de Jesus, nos ajudar nesse momento de oração. Venham mesmo. E se houver mais alguém que Jesus está falando, vem agora, enquanto cantamos 262, a primeira estrofe. Jesus está falando com você, entrega. Deixa o Salvador ajudar a sua vida. Logo em seguida nós vamos orar a Deus. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Amém. Eu queria um casal que pudesse estar com esse casal aqui nesse momento de oração. Pode ser? Vem aqui. Um casal da igreja para orar junto aqui. Sabe, é tão importante a gente sentir nessa hora pessoas que intercedem junto conosco. Eu tenho certeza que nesta hora as orações que já estão sendo feitas, Deus já está ouvindo. E Ele vai completar a obra. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu quero repetir para que não haja nenhuma ilusão.
Eu não estou dizendo para vocês que acabou o deserto, vocês estão entendendo? Mas eu estou dizendo para vocês que Deus tem um plano no meio desse deserto, que Deus tem um tempo para esse deserto, e que Ele não vai deixar vocês sozinhos, não vai deixar você sozinho no meio desse deserto. Entende isso? E que nessa hora, vocês quando estão expressando isso, vocês estão dizendo: Senhor Jesus, me ajuda no meu deserto a compreender a Tua vontade, e me dá o Teu poder, Senhor, para mim aprender a viver contigo dia a dia, até aquele dia em que o Senhor vai abreviar, para que esse deserto termine. Vocês entenderam isso? Está claro? Bem isso. Então nós vamos orar juntos a favor disso. Eu vou orar como se fosse você. E se você concordar, você vai dizer amém no final dessa oração, porque amém significa eu concordo, é verdade, assim seja, tá certo? Então nós vamos orar a Deus agora. Vou convidar a congregação a ficar em pé e nós vamos interceder por esses irmãos que estão aqui na frente. Eles estão passando pelo deserto. Eu não sei qual é o deserto, cada um tem o seu, diferente aqui, mas eles estão pedindo: Senhor, me ajuda aqui no meio do meu deserto a compreender a Tua vontade. Então oremos ao Senhor agora. Pai querido, é no precioso nome de Jesus que nós nos unimos aqui. E esses Teus filhinhos que vieram até aqui à frente, Senhor, eles estão clamando de toda a alma ao Senhor agora. Eles estão dizendo: Senhor, olha, está tão pesado o meu deserto. Eu nem podia compreender que o Senhor pudesse ter algum propósito no meio disso. Mas, Senhor, a Tua palavra me mostrou hoje que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Então, Senhor, pela fé, estou vindo aqui, Senhor, na Tua presença para Te pedir: transforma, Senhor, o deserto numa bênção para a minha vida. Senhor, eu não sei como, não sei de que maneira, parece a maior incoerência da minha vida essa oração. Mas pela fé, eu estou pedindo: Senhor, transforma em bênção. Eu quero, Senhor, aprender a caminhar contigo por esse deserto, dia após dia. Quero te pedir, Senhor, que no meio desse deserto nunca cesse o Teu maná, o Teu pão que vai cair, o Teu sustento, o Teu amparo, a Tua força. E, Senhor, me ajuda a perceber os Teus anjos que estão ao meu redor agora, Senhor, porque a Tua palavra me disse isso, e eu creio na Tua palavra. Então, Senhor, eu quero te pedir: abre os olhos desses Teus filhos para que enxerguem, Senhor, as provisões da Tua graça sobre eles, e que eles possam perceber, Senhor, que Tu não os abandonou, Senhor, pelo caminho. Ó Senhor, agora eu quero te pedir uma coisa, que eu sei que é o desejo do coração deles também, e que é a ansiedade da nossa alma, e o Senhor nos disse que nós podíamos lançar sobre o Senhor toda a ansiedade. Então, Senhor, eu quero te pedir: abrevia o tempo da luta e da provação. Abrevia, Senhor. Tu tens todo o controle. Então abrevia esse tempo na vida desses Teus servos, de tal maneira que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, guarde a mente e o coração dos Teus servos, e eles possam enxergar a Tua potente mão, segurando, sustentando e direcionando as suas vidas. Ó Pai, sela com o Teu Espírito Santo, Senhor, este pacto, e que eles possam crescer em Ti, mesmo no meio do deserto. Ó Pai, no nome de Jesus nós clamamos, não porque tenhamos qualquer merecimento, mas porque cremos na graça de Jesus. Em nome de Cristo oramos. Amém, Senhor Jesus. Amém.